Meus irmãos da paz do Senhor, eu estou gravando essa aula agora para os irmãos para passar conteúdo que eu não passei nas aulas do Telegram. Eu estou indo devagar porque o hebraico não é fácil, é uma língua complicada, mas não é impossível de aprender. Então os irmãos tenham paciência, vamos devagar e vamos conseguir chegar lá, em nome de Jesus. Então aqui eu vou apresentar a língua hebraica para vocês. Segundo os linguistas, o alfabeto surgiu entre os séculos 17 e 18 a.C., na região semítica norte, que é a Síria, Palestina e Fenícia. Por isso se diz que a língua hebraica, surgindo cerca de 1200 anos antes de Cristo, descende das línguas da região semítica norte. Aí nós temos aqui as línguas semíticas são divididas em oriental e ocidental. Então a ocidental nós temos o que? Cananeu, moabita, fenício, hebraico, ugarítico, aramaico, árabe e etíope, que são a setentrional e a meridional. Então, se nós olharmos aqui, nós vemos que o hebraico tem influência dessas línguas: cananeu, moabita, fenício, ugarítico, aramaico, árabe e etíope. A primeira característica da língua hebraica é o alfabeto. Seu alfabeto é composto por apenas 22 consoantes, por isso se diz que o alfabeto hebraico é uma língua. Por isso se diz que o hebraico é uma língua consonantal, não há distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Existem 5 letras finais, que é o Kaf, Men, Nun, Pet, Sade, que mudam suas formas gráficas ao serem usadas no final das palavras. Quanto à leitura, faz da direita para a esquerda. Então nós temos aqui o Sade, o P, o Nun, o Men e o Kaf. Essas aqui são utilizadas no início das palavras, aqui no final. Elas mudam o desenho delas. Segunda característica, os sinais vocálicos. Após a destruição do segundo templo e o exílio dos judeus, que aconteceu em 70 d.C., os sábios e estudiosos, temendo a degeneração da língua, criaram o sistema vocálico. Foi um processo longo e minucioso que se estendeu dos anos 500 ao ano 1000 d.C. e que se desenvolveu em 3 sistemas diferentes: o babilônico, o israelense e os tiberíades. Os sinais vocálicos hebraicos em número de 10 são colocados sob ou ao lado das consoantes. Ou seja, o hebraico ele é lido de cima para baixo, da direita para a esquerda. Terceira característica da língua hebraica: os pontos diacríticos inventados pelos maçoretas são acentos e outros sinais usados para a leitura do texto bíblico. Quarta característica da língua hebraica: a sua morfologia. A raiz é triconsonantal. O verbo possui 2 formas ou estados, completo e incompleto. O substantivo tem somente 2 gêneros, masculino e feminino. Existem sufixos pronominais que são acrescidos a substantivos, proposições, preposições, partículas e verbos. A língua hebraica tem uma longa história. Durante mais de 3.000 anos deixou de ser usada como língua falada, mas não como língua escrita. A fonte mais antiga do hebraico clássico é a Bíblia. E esse hebraico vamos estudar. Não entraremos no hebraico moderno, somente o clássico. A língua hebraica é dividida em 4 diferentes corpos linguísticos: o hebraico bíblico, que estamos estudar, hebraico medieval, hebraico mishnaico e o hebraico moderno. Aí nós temos aqui uma cronologia da língua, que começa no ano 1200, que nasce o hebraico, a língua começa a ser falada. Em 134 a.C. tem a revolta de Bar Kokhba, os judeus vão para diversos países, lá aprendem outras línguas. Assim o hebraico passa a ficar restrito à leitura bíblica e a orações. Todo judeu sabe ler e escrever em hebraico.
No ano 200 a.C. depois de Cristo, começa o estudo da lei oral e a produção da literatura talmúdica em Israel e Babilônia, em hebraico e aramaico. São produzidos 1.400 vocábulos extrabíblicos. Inicia-se o segundo período da história da língua hebraica medieval. Há o desenvolvimento da língua mishnaica, língua dos sábios, que incorpora muitas palavras aramaicas. No ano 600 ao ano 1700 depois de Cristo, nós temos a Idade Média judaica. Existem dois modelos linguísticos: o hebraico tradicional, o hebraico bíblico, e o mishnaico. Aqui surgem as escolas de tradução, os estudos gramaticais, o desenvolvimento da exegese bíblica. No final do século XVIII começa o movimento iluminista judaico que desemboca no desejo de ter o hebraico como uma das línguas faladas na atualidade. É fundado em Israel o Comitê da Língua Judaica, presidido por Ben Yehudá. O comitê começa um trabalho de renovação e ampliação da língua, criando novos vocábulos e adotando a pronúncia sefaradita do hebraico. Atualmente, esse comitê foi transformado em academia. São eles que dão a palavra final em relação à língua hebraica e seu patrimônio linguístico. E na próxima aula eu começarei a passar a questão das sílabas que nós vamos montar. Vamos aprender a ler cada uma delas. Montando as letras, que na verdade são as consoantes, com os sinais massoréticos, e vamos aprender a soletrar cada uma delas. Por quê? É uma outra língua, irmãos. É uma outra língua. Vamos aprender do zero. Tá? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.